todo tradutor é um traidor? Nossas traduções bíblicas não são confiáveis? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu acredito que você já tenha ouvido, né, essa famosa frase de que todo tradutor é um traidor. E nossas traduções que nós temos em português, seja ela qual for, elas não são tão de confiança assim, né? Porque se você não estudar grego ou hebraico, você não vai ter ali a interpretação correta, ou não vai ter ali o que o texto original diz, entre outras coisas, né? Então eu quero trazer aqui algumas questões em cima desse ponto, né? E claro, né, eu quero refutar essa frase que é falaciosa. Todo tradutor é um traidor. Veja que geralmente as pessoas que falam essa frase são pessoas que indicam que você estude grego e que você estude hebraico para você saber o que está no texto. Só que automaticamente, quando você estuda grego e hebraico, o que você se torna? Você vai começar a traduzir textos, certo? Então, se você começar a traduzir textos, você passa a ser também um traidor. Então, é uma informação que ela refuta até quem diz isso e refuta também até quem sabe grego e hebraico, né? Porque essa pessoa, ao traduzir, ela também está sendo um tradutor. Sendo assim, ela estaria também cometendo equívocos, ou ela estaria traduzindo o texto a seu bel prazer, ou como o tradutor deseja que o texto seja. Bom, eu vou trazer aqui alguns textos bíblicos, tá? Para a gente fazer aqui algumas análises. Vou mostrar para vocês textos em hebraico, textos em grego, e vamos levar em consideração aqui vários fatores, tá? E mostrar sim que nossas traduções são confiáveis. É verdade que existem sim problemas, existem sim algumas questões, só que esses problemas não são dos tradutores. Eu vou explicar aqui, eu vou mostrar, vocês vão compreender, tá? Mas antes que eu comece a comentar sobre isso, peço que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito, deixa o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de estudar grego bíblico, olha só, né? Lá vai eu falar de interesse de estudar grego bíblico, ó. Bom, aqui está o contato do meu WhatsApp, esse aqui, caso você queira pegar aí para se comunicar comigo. O meu grupo de crítica textual do Antigo e Novo Testamento está aqui na descrição deste vídeo, caso você queira fazer parte, né? Está aí, você pode entrar lá, certo? E caso você queira fazer o curso de grego do nível básico ao nível avançado, você pode pegar aqui esse contato e falar diretamente comigo, beleza? Também temos aqui o curso de hebraico bíblico que está rolando aqui na parte de membros deste canal, tá? Se você clica aqui na parte Seja Membro, você vai ter aqui nível 1, 2 e 3. Nesse nível 2 você tem a opção, né, do estudo da língua hebraica, que custa apenas R$20 mensais. Então você vai ali estudando apenas por R$20 mensais. Já estamos até concluindo já o módulo 2, beleza? Para iniciarmos aí o módulo 3. E caso você queira contribuir de alguma forma, né? O nível 1 você paga aí R$5 mensais, que inclusive tem conteúdos exclusivos lá também. E o nível 3 é R$89, R$79, né? Que caso você queira contribuir de alguma forma com o canal, eu fico muito grato. E o meu agradecimento a todos os membros aqui do canal, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. E aqui está a matéria de crítica textual, né, que eu escrevi recentemente. Caso você tenha interesse nela, é só você falar comigo, como eu já mostrei o meu contato, né? Aqui, o meu contato aqui, e essa aqui é a página do meu Instagram, beleza? Então é isso aí, vamos lá para o conteúdo de hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, eu peguei aqui o texto de Gênesis capítulo 3, versículo de número 5, tá? Peguei aqui duas traduções, né, para ilustrar uma questão aqui de tradução para vocês. Aqui a Bíblia CF, ela fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Por outro lado, a Bíblia Pastoral, essa aqui, ela diz o seguinte: mas Deus sabe que,
No dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês se tornarão como deuses. Olha só, conhecedores do bem e do mal. Então, esse termo aqui, ó, deuses, foi traduzido no plural e aqui foi traduzido no singular. A questão é, qual tradutor aqui ele foi o traidor? A resposta é nenhum deles traiu nada aqui. Ambos os tradutores, ambas as traduções seguiram o texto hebraico. Agora, o que acontece? Tanto o texto hebraico quanto o texto grego, eles abrem possibilidades de você traduzir o texto mais de uma forma. Muitos textos você vai encontrar diversas possibilidades. Sendo assim, se o tradutor ele escolhe uma possibilidade, ele não está traindo o texto, ele está sendo fiel ao que o texto está dizendo. Se o texto ele apresenta várias possibilidades, isso já não é responsabilidade do tradutor, e sim de quem escreveu. Veja que nesse texto aqui nós temos o seguinte, ó. Tá vendo aqui essa palavra que eu coloquei em vermelho, ó, vermelho, azul, laranja e verde, né? Eu fiz isso aqui porque eu vou mostrar algo para vocês, tá? Numa estrutura da língua hebraica. Bom, aqui você tem a palavra e sereis, né? E vós sereis, tá? Aí aqui eu tenho o que é o como, né? A preposição. Aí aqui eu tenho Elohim, né? Que Elohim como Deus, tá? E aqui eu tenho Yudie. Essa palavra aqui é um particípio, tá? Esse particípio ele pode ser tomado de duas formas. Ele pode ser um particípio atributivo. Caso ele for atributivo, ele qualifica o substantivo Elohim. Como Elohim está no plural e o particípio também é plural, então você tem uma concordância gramatical numérica. Isto é, o termo, esse substantivo Elohim, que é Deus, ele passa a ser deuses, ele passa a ser plural. Então, essa tradução aqui, ela tem apoio gramatical. Alguns defendem que a melhor tradução seria seres divinos, né? E não necessariamente deuses, tá? Mas enfim, isso aqui é outra questão, né? No entanto, o particípio aqui, ele pode ser um particípio predicativo. E aí ele já não está mais ligado ao substantivo Deus, e sim ao verbo vós sereis. Então, a ideia seria assim, né? E vós sereis como Deus, que sabem o bem e o mal, né? Ou e serei vós, sabendo o bem e o mal como Deus. Então vocês vão saber o bem e o mal como Deus sabe. Então, se esse particípio ele for predicativo, ele está ligado ao verbo. Sendo assim, o substantivo Elohim, que é Deus, ele passa a ser singular. Por quê? Porque ele não tem a concordância do substantivo com ele, certo? Então, isso acontece. Então, quer dizer, as duas traduções, elas são possíveis. Isso depende do quê? De como o tradutor entenda esse termo aqui, certo? Então, de acordo com o que o tradutor entende, ele vai traduzir. Só que ele está respeitando o texto hebraico. Ele não está traindo nada aqui, certo? Então, quando você tem uma tradução que diz A e a outra diz B, você tem que olhar o texto grego, o texto hebraico, para ver as possibilidades. E depois das possibilidades é que você vai fazer uma análise para descobrir qual é a melhor, tá? É aí onde entra a importância de você conhecer grego e hebraico, para você descobrir qual é a melhor tradução. Porque quando você tem essas duas aqui, você não tem como definir pelo português qual é a melhor tradução. Mas se você conhece hebraico, você tem. Porque você vai ter uma série de análises que eu vou mostrar aqui para você agora. Veja que coisa interessante, ó. Deixa eu pegar aqui.
Veja que aqui eu peguei 3 textos, tá? Para vocês verem. Observe que aqui nós temos verbo, preposição, substantivo, particípio. Vocês notaram que é a mesma estrutura de Gênesis capítulo 3, versículo 5? Ó, verbo em vermelho, preposição em azul, o substantivo em laranja e o particípio em verde. Ó, é a mesma coisa, tá? É a mesma estrutura. Quando você vai para Oséias 7:11, você tem a mesma estrutura. Verbo, aí eu tenho preposição, substantivo, particípio. Amós 4:11, eu tenho verbo, preposição, substantivo, particípio. Ou seja, é a mesma estrutura. O que acontece? Nessa estrutura aqui, que é igual à de Gênesis 3:5, a tendência mais comum que você encontra dentro da língua hebraica é que o particípio ele esteja ligado ao substantivo, ele qualifique o substantivo, como nesses 3 casos aqui. Existem diversos casos assim, tá? Então aqui você tem, ó, porque sereis como carvalho murcho. O termo aqui, ó, elá, que é carvalho, o particípio, que é o novelet, que é murcho. Então, o particípio murcho ele está qualificando o carvalho, que é o substantivo, certo? Carvalho murcho, né? Então, o particípio está qualificando o substantivo. Neste caso de Oséias 7:11, a mesma coisa. Efraim, que é esse termo aqui, né? Efraim é como uma pomba enganada. Ó, ioná, pomba. Aqui, fotá, enganada. Perceba de novo que nessa estrutura, a mesma estrutura de Gênesis 3:5, o particípio ele qualifica quem? O substantivo e não o verbo. Mesma coisa aqui, ele qualifica o substantivo e não o verbo. Quando você vai para Amós 4:11, você tem a mesma coisa. Verbo, preposição, substantivo, particípio. O particípio aqui, ele qualifica de novo, né? Ele qualifica o substantivo. Né? Então, vós fostes, verbo, como o que? Tição, tirado. Então, tição, tirado, né? E aí ele continua lá do fogo, né? Então, aqui você tem o mutsal, que é o tirado, certo? Tição, tirado. Então, ele está ligado ao substantivo e não ao verbo. Sendo assim, essa estrutura que aparece em Gênesis 3:5, observando ela, a tradução que tem mais apoio seria essa aqui: deuses no plural mesmo, tá? Ou seres divinos. Então, veja aqui, dentro da estrutura hebraica, que eu estou aqui analisando esses vocábulos, eu encontrei uma estrutura que é frequente e que o particípio ele está ligado ao substantivo. Então, se esse particípio, que é plural, está ligado ao Elohim, que é plural, então tudo aqui é uma questão de plural, é uma questão numérica. Então, Deus passa a ser deuses, né? Porque está ligado aqui ao seu particípio plural, certo? Então esse é o primeiro fator. Então não tem como eu fazer uma análise dessa pelo português, entende? Porque você não tem como você ler o texto em português e imaginar essa estrutura, né? Então você tem que ir pelo hebraico. Aí outro fator, quando vocês pegam a Septuaginta, olha só como a Septuaginta ela traduz, né? Eles não traduziram o substantivo Elohim como Theos, eles traduziram como Theoi, deuses. Ou seja, até mesmo os tradutores da Septuaginta, o tradutor, né, que traduziu Gênesis 3:5, ele compreendeu que esse termo aqui ele é plural, Theoi. E ele colocou o gnos, que gnos com tes, que é o particípio traduzido como iudie, né, conhecedores, né? Ele traduziu
ele pega esse particípio e coloca como atributivo ligado a theoi, porque o i aqui, ó, indica um plural, certo? O singular é theos e o plural theoi. Então o próprio grego ele fortalece a tradução que está aqui na BEP, né, na Bíblia Pastoral. Terceiro fator, contexto. O contexto favorece também a tradução da Bíblia Pastoral Deuses, porque no versículo 22 o próprio Deus fala, né? E vós sereis, né, conhecedores do bem e do mal. Veja que não, peraí, deixa eu ler aqui o texto, senão eu posso falar besteira aqui. Aqui eu estou com o texto, né? Ele fala assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Veja que Deus, ele inclui outras pessoas além do homem que conheciam bem e o mal. O homem tornou-se a ser como um de nós. Então Deus ele estava falando com mais pessoas ali, entende? Então, por esse motivo também contextual, a Bíblia Pastoral ela tem mais peso aqui, certo? Só que as duas traduções, gramaticalmente, seguindo o texto hebraico, elas estão corretas, tá? Não tem erro aqui, e o tradutor ele não foi traidor, ele simplesmente obedeceu o texto, só que ele seguiu uma outra possibilidade. Eu defendo que a melhor tradução é essa aqui. Por quê? Por causa dessa estrutura, por causa do próprio contexto, enfim. Então eu tenho motivos. Pelo hebraico você apresenta motivos pelos quais você vai defender ou fazer uma tradução, beleza? Veja aqui outro caso. Esse aqui é um caso de crítica textual, certo? Aqui eu peguei a Bíblia Ave Maria e peguei a Bíblia ACF, né, para fazermos aqui uma comparação. Esse levita aqui, ele fala o seguinte, né? Aqui o texto narra assim: e ele lhe disse, viajamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor. Preste atenção nisso aqui, ó. Vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Então aqui ele está falando que vai à casa do Senhor, né? Beleza. Só que quando você pega o texto de Juízes 19:18 na Bíblia Ave Maria, ela fala assim, ó: acabo de deixar Belém de Judá para voltar à minha casa, mas ninguém quer me acolher. Perceba que a Bíblia CF diz que esse levita ele estava falando que iria para a casa do Senhor, né? E a Bíblia Ave Maria diz que ele estava voltando para a casa dele e não para a casa de Deus. Aí quando você pega o texto hebraico fala isso aqui, ó: Viet Beit Yevá, ou seja, para a casa de Deus, né? Para a casa ali, aqui ele usa o tetagrama, né? Então aqui você tem para a casa do Senhor, né? Aqui usado como Senhor, mas vocês sabem que se refere ao tetagrama. Bom, só que quando você pega o texto grego, que é a Septuaginta, aqui você tem kai, eston, oikon, mu, ego, poreuomai. Então aqui ele está falando o que? Poreuomai, vou, aqui ó, ego, eu, poreuomai, vou, ou estou indo, ou estou voltando, enfim. Eston, oikon, é para, ton, oikon, mu, é minha casa. Aqui é o minha, o mu, e aqui é o oikon, que é casa. Então no texto grego está falando vou para estou voltando, né, para a minha casa, ou vou para a minha casa, enfim. Então aqui nós temos uma divergência entre o texto hebraico e o texto grego. Aí a questão é: como que eu descubro qual é a melhor tradução aqui? Aí a gente vai ter que analisar fatores, né? Então assim, a Bíblia ACF ela foi fiel ao texto dela e o tradutor respeitou o texto dela. A Bíblia Ave Maria respeitou o texto grego, já que ele estava seguindo o texto grego. Então nenhum tradutor aqui ele foi traidor, ele respeitou o texto que ele traduziu, certo? Quando você olha o versículo 28 nesse contexto aqui,
você percebe que esse levita, ele chega na casa dele. Ele não chega na casa de Deus, ele chega na casa dele. Quer dizer, o texto grego, ele é um texto melhor dentro desse contexto. Ele tem mais apoio, né? Por causa do contexto. O contexto deixa claro que ele chega na casa dele e não na casa de Deus. Então, o contexto está contrariando o texto hebraico, está apoiando o texto grego. Por isso que na crítica textual do Antigo Testamento, o texto hebraico, ele não é um texto 100% aceito em todas as leituras. Muitas leituras, a Septuaginta, ela é melhor. Por isso que é importante você conhecer grego, você conhecer hebraico, exatamente para que quando você chegar nessas situações, você perceber isso e você analisar isso. Em português você não tem como saber isso aqui, certo? Imagine que você tem essas duas traduções. O que você faz aqui? Você não vai fazer nada. Você vai olhar, gente, uma fala A e a outra fala B. Eu vou seguir a qual está correta, né? Então fica aquele negócio meio assim vago, né? Então, se o cara ele conhece apenas o português, ele vai ficar limitado em algumas coisas, tá? Então, a língua grega e hebraica, ela serve para ajudar você a identificar a melhor tradução, você buscar motivos, você buscar dados. Então, isso ajuda muito, tá? É outra coisa. Agora, dizer que o tradutor é um traidor, sinceramente, é complicado. Vamos lá para outro texto. Agora vamos para o Novo Testamento, né? Eu usei 2 exemplos no Antigo Testamento e agora eu vou usar 2 no Novo Testamento. Quando pegamos aqui esse texto, né, na Bíblia ACF e na Bíblia do Peregrino, nós temos aqui uma diferença. Aqui diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. A Bíblia do Peregrino diz: por meio dele recebemos a graça do apostolado. Perceba que graça e o apostolado na Bíblia ACF são 2 coisas distintas. Na Bíblia do Peregrino são a mesma coisa, graça do apostolado, para que todos os povos respondam com a fé em seu nome. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o Harim Kai Apostoleno, literalmente seria graça e apostolado. No entanto, essa conjunção aqui, ela pode ser traduzida como sim, como uma conjunção explicativa. Então, o que acontece? O Harim aqui e a conjunção Kai e o apostolem, tudo estaria relacionado à mesma coisa. Então, é gramaticalmente possível você fazer o que a Bíblia do Peregrino fez aqui. Então, você tem Harim, graça, Kai, isto é, ou sim, o apostolado. A graça, isto é, o apostolado. Nós recebemos a graça, sim, o apostolado, ou a graça do apostolado. Então aqui você tem, pelo mesmo texto grego, isso não é variação textual, tá? Isso é possibilidade que a gramática fornece. Então aqui eu tenho o quê? 2 termos que podem ser 2 coisas distintas e tem os 2 termos que podem ser a mesma coisa, tá? Quando nós olhamos o contexto, parece que a tradução da Bíblia do Peregrino ela foi melhor por alguns motivos. Motivo número 1, no versículo 1 de Romanos 1, Paulo ele começa ali falando sobre isso aqui, ó. Paulo chamado para ser apóstolo, né? E aí ele continua ali o texto. Veja, Paulo ele está falando que ele foi chamado para ser apóstolo, né? E aí ele continua ali falando. Quando ele chega no versículo 5, ele usa um plural, elabomen. Isso aqui é um plural da primeira pessoa. Só que esse plural aqui, ele não é um plural que envolve outras pessoas. Paulo e também a língua grega, ela fornece plurais que se referem a uma única pessoa. E Paulo, ele faz isso diversas vezes, em diversas ocasiões. Paulo ele usa
um plural para se referir a pessoas distintas ou a uma única pessoa, e a plural que ele usa, né, para pessoas distintas, ou seja, para mais de uma pessoa. Esse plural ele é chamado, né, aí pelos gramáticos de plural epistolar, que é aquele plural quando você usa para si próprio, tá? Então isso existe dentro do Novo Testamento, as gramáticas trabalham isso, e aqui você percebe que Paulo ele está relacionando esse texto, né, aqui aos gentios, os etnesim, certo? Que são os gentios. E quem é o apóstolo para os gentios? Paulo, unicamente ele, né? Eu não vejo nenhum outro apóstolo com essa nomenclatura, né? Então, o que fornece ainda mais a ideia de que Paulo está falando dele mesmo, até porque no próprio versículo 1 ele não inclui outras pessoas e nem outros apóstolos. Então, esse plural ele é usado dentro dessa perspectiva. Sendo assim, ele está falando dele mesmo, tá? E aí ele usa o Harinkai apostoleno para falar da graça do apostolado, que receber essa missão de fato é uma graça, né? E ainda mais pelo próprio Cristo. Aí você continua a leitura, né? Aí você tem isso aqui, ó. És para hupakoen pisteos. Isso aqui você pode traduzir de diversas formas. Quando fala assim, a obediência da fé. Esse termo fé, pisteos, ele pode ser compreendido como um genitivo objetivo. O que isso significa? Significa que o caso genitivo ele passa a ser o objeto direto de uma ação implícita no substantivo principal. Então a ideia seria para a obediência à fé. Obediência à fé. Que fé é essa? Aí os estudiosos gramáticos, né, eles entendem que essa fé está relacionada a um escopo de doutrinas, de ensino, aquilo que Paulo trouxe, né, que os outros discípulos trouxeram, o que os outros apóstolos falaram, enfim. Então isso é a fé. Então ele está falando de que? Para a obediência das doutrinas da fé em si, né? Então você pode traduzir dessa forma. Só que também você pode traduzir de outra forma. Esse pisteos ele também pode ser um genitivo de aposição. Se ele é um genitivo de aposição, e que muitos gramáticos defendem isso aqui, então a ideia seria assim, ó, para a obediência que é a fé. Então a obediência que Paulo fala aqui é a própria fé entre todas as pessoas pelo seu nome. Então já é uma outra possibilidade de compreensão, mas existe outra ainda. Você pode pegar esse pisteos aqui e compreendê-lo como um genitivo subjetivo. Significa o quê? Que neste caso o substantivo que está no caso genitivo, que no caso é da fé, ele passa a ser o sujeito de uma ação implícita no caso ele passa a ser o sujeito de uma ideia verbal implícita no substantivo principal, que no caso é obediência, ou seja, para a obediência que a fé produz, que a fé traz. Então a fé ela traz obediência, ela produz isso, né? Então se você está naquele escopo, naquele grupo, naquela fé específica, então aquilo ali vai trazer para você o que? Obediência. Então veja que o texto ele pode ser traduzido de diversas formas aqui, né? Ele não está restrito a algo específico, não. Então veja, se o tradutor ele usar qualquer tradução dessa que eu falei aqui, ele está obedecendo o texto grego, ele não está alterando absolutamente nada, ele apenas está seguindo possibilidade gramatical que o texto fornece, certo? Outro exemplo, né, que eu vou trazer aqui é esse aqui, ó.
Aqui em Romanos 8,16, olhem só como a Bíblia ACF traz. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora veja essa tradução aqui. O Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. Já mudou tudo. Nessa segunda tradução aqui, quando diz que o Espírito testemunha a nosso espírito, já mudou. Por quê? Porque neste caso o nosso espírito ele não está testemunhando com o outro espírito, certo? Ele está recebendo, né, o testemunho de outro. É como se o Espírito Santo ele testemunhasse na sua mente que você é filho de Deus, e você sabe disso porque ele testemunhou, certo? E aí vários gramáticos debatem, né, esse texto. Aqui você tem pneuma, né, sum marturei, que no caso é testemunha. Alguns entendem o quê? Que esse sum aqui, ele indica, ele foi aumentado no próprio verbo testemunha, porque esse sum ele tem a ver com estar associado com. Então aqui você teria, né, um dativo de associação. Então seria o Espírito testifica com o nosso espírito, gramaticalmente correto. Só que é também correto você traduzir o Espírito testemunha ao nosso espírito ou a nosso espírito, que também é gramaticalmente correto. O dativo aqui ele pode ser de associação ou não, né? Então todos esses fatores, o tradutor da ACF e o da Bíblia do Peregrino, eles não traíram nada. Eles foram fiéis ao texto grego, obedeceram o texto grego e não fugiram dele, certo? Então não existe isso de tradutor é um traidor, tá? Eu digo ao contrário. Nenhum tradutor é traidor, nenhum, tá? A não ser se tem um caso específico ali, mas de modo geral não. De modo geral não. Todas as traduções de modo geral, elas estão baseadas em possibilidades gramaticais, seja do grego ou do hebraico. Se está errado é outra discussão. Se uma tradução é melhor do que a outra, aí é outra discussão. A gente vai ter que levar em consideração critérios de tradução para definir qual é a melhor, certo? Então, esse texto aqui é um outro texto que mostra isso, certo? E aí, aqui nós temos vários fatores, né, que eu não vou mencionar aqui, porque senão vai ficar muito longo aqui esse vídeo, né? Mas é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.